Seja bem-vindo ao canal Palavra Viva e eu venho por meio deste vídeo trazer uma mensagem muito atual que ela vai se remeter, vai ser enviada tanto aos jovens quanto às pessoas mais maduras da igreja, por assim dizer, a maturidade da igreja, que está em 1 Timóteo, mas antes disto, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, deixasse o seu like e comentasse aqui embaixo nos comentários o que é que você achou deste vídeo, as suas dúvidas, aquilo que você achou acerca do tema que foi proposto e que você compartilhe para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Está em 1 Timóteo capítulo 4 e versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Essa passagem, ela remete aos nossos dias, por quê? Porque existem dois problemas. Uma vez que existe uma grande falta de jovens que se disponham a ser o exemplo dos fiéis. E existe também uma falta de aceitação por parte da igreja, um desprezo, um descaso para com os jovens. Eu não estou generalizando, mas em muitos lugares isso acontece. Mas vamos por partes. É necessário que os jovens, e em sua maioria, e o que nós vemos hoje são muitas vezes jovens que são seduzidos pelos jogos, pelos entretenimentos do mundo. Eu não estou falando aqui de jovens especificamente do mundo, mas eu estou falando de jovens cristãos, que se dizem cristãos, que frequentam a igreja, que são seduzidos por esses modismos, por esses jogos e por todas essas coisas que o mundo vai oferecendo, tirando o seu foco daquilo que realmente merece a sua atenção, que é a palavra de Deus, que é a obra do Senhor. E nós vemos aqui o exemplo de Timóteo, um jovem que nós percebemos nos primeiros capítulos desta carta que foi lida, que o apóstolo Paulo diz: como te roguei, no versículo 3, no capítulo 1, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Ou seja, o apóstolo Paulo ele tinha encarregado Timóteo de estar à frente de uma obra em Éfeso, de que cuidasse da sã doutrina, de que ensinasse a verdadeira palavra de Deus para aquelas pessoas. E nós percebemos que Timóteo era um rapaz jovem e que muitas das vezes tinha uma certa timidez e se deixava influenciar, pelo que o texto sugere, se influenciar pelo que as pessoas diziam, pelo desprezo. Então, por isso, o apóstolo Paulo disse que ninguém despreze a mocidade dele, mas que ele deveria ser o exemplo dos fiéis, ou seja, se faz necessário jovens que sejam profundos espiritualmente, que sejam profundos na palavra de Deus. É muito difícil encontrarmos jovens que já leram toda a Bíblia. É muito difícil encontrar jovens que tenham essa constância, que tenham essa abundância na obra de Deus. É difícil encontrar jovens que sejam focados na palavra de Deus. E é tanto que quando encontramos jovens que são focados na palavra de Deus, nós nos admiramos, temos essa certa admiração. Por quê? Porque é uma coisa incomum, como se diz, uma coisa que não se vê todo dia. Portanto, os jovens, eles têm que entender justamente o que Salomão já disse há anos atrás. Ele diz que nós precisamos nos lembrar do nosso Criador nos dias de nossa mocidade, para que antes que venham os dias que nós venhamos a dizer não temos nele contentamento. Ele disse, o rei Salomão, já curado da sua apostasia lá em Eclesiastes, se você lê um livro com 12 capítulos, que ensina sabedoria na palavra de Deus, entre os livros poéticos,
você vai ver que ele, tudo que os olhos dele desejaram, tudo que o coração dele desejou, ele não negou aos seus olhos. Todas as mulheres, todas as construções, todas as coisas bonitas, tudo que há debaixo do sol, ele deu ao seu coração. Tudo que ele desejava, ele conquistou, ele conseguiu. E ele viu que tudo isso era vaidade. Como assim vaidade? Ele quis dizer que tudo isso, a palavra original ali é vazio. Ou seja, tudo isso é vazio. Ele vai dizer, no final, no capítulo 12, ele disse esse versículo que eu falei, lembra-te do teu Criador, e no final ele diz, do que tudo que se tem ouvido, o fim é, guarde os mandamentos e tema ao Senhor, porque é o dever de todo homem. Ou seja, o jovem, ele não deve esperar, eu vou esperar ser mais velho, eu vou esperar me casar, eu vou esperar ter um cargo, eu vou esperar alguma coisa assim para que eu possa me esforçar. Mas por enquanto é você mesmo ficar aqui no banco? Não. Nós precisamos usar a nossa juventude, usar a nossa força, usar o nosso vigor, usar as nossas energias não para jogos, não para conquistar objetivos em jogos que não vão nos trazer um peso espiritual, um peso eterno. Mas pense que nós estamos trabalhando para o Senhor, ou seja, nós precisamos ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Precisamos ser o exemplo das pessoas aonde nós estamos. E por outro lado, se há uma falta de compromisso por parte dos jovens, em sua maioria, existe também um desprezo por parte das pessoas, da maturidade da igreja, das pessoas mais velhas da igreja. Então é importante que as pessoas não venham desprezar ninguém, não venham desprezar as pessoas por serem jovens, mas que elas venham ajudar, dar apoio, aconselhar, ser exemplo, que não venham olhar com maus olhos. Muitas vezes já ouvi relatos de pessoas, jovens que frequentavam orações, frequentavam lugares de adoração para a igreja, momentos, e as pessoas, principalmente os mais idosos, os anciãos, não estou dizendo todos, não estou generalizando, mas que olhavam com desprezo, achando que o jovem está querendo alguma coisa, está querendo algum objetivo, está querendo carro, essas coisas. Ou seja, é importante, é dever da igreja apoiar, cuidar dos seus jovens, pois muitas das vezes é, de certa forma, natural dessa juventude ter muita força, mas muitas das vezes ter falta de sabedoria. Então é importante que os anciãos, que a maturidade da igreja, ela dê esse apoio, esse suporte ao jovem, que ela cuide do jovem, olhe para a sua juventude, porque a juventude de hoje, ela é a maturidade de amanhã. A juventude, os jovens de hoje, eles serão os anciãos de amanhã, e eles precisam ser treinados, precisam ser ensinados a ensinar os próximos jovens. E é justamente isso o que o apóstolo Paulo ele vai falar a Timóteo na sua segunda carta. O apóstolo Paulo está finalizando aí o seu ministério, ele diz, eu já estou sendo oferecido por libação, como sacrifício. Ele já está encerrando a carreira, ele diz para Timóteo, no capítulo 2 da sua segunda epístola a Timóteo, versículo 2, ele fala, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele treinou Timóteo, treinou o jovem, deu apoio, cuidou do jovem, discipulou esse jovem e treinou para que ele fosse capaz não de reter para si, mas que ele pudesse confiar a homens fiéis, que fossem idôneos para também ensinarem a outros. Ou seja, o evangelho ele não deve morrer como uma pessoa, mas ele é um bastão que nós passamos de geração a geração. Então a maturidade de hoje, os anciãos de hoje, as pessoas mais maduras, que têm mais tempo na fé, elas devem ser capazes de ensinar os jovens, para que esses jovens sejam idôneos, a fim de ensinarem a outros, a fim de formarem um corpo de Cristo sólido, pessoas sólidas, pessoas firmes na fé. Ou seja, é importante tanto que os jovens deixem de lado os jogos fúteis, deixem de lado as coisas que não vão edificar, as coisas que não vão ter um peso espiritual, as coisas que não vão resistir ao fogo, como está em 1 Coríntios, capítulo 4, 3, se não salvo engano, que ele diz que tudo que nós fizermos a obra aqui vai ser provada pelo fogo. Se você fez de palha, de ouro, de pedras preciosas, vai ser provado pelo fogo. E se resistir ao fogo, receberá galardão. Ou seja, será jovem? O que você está fazendo hoje
é uma obra de palha ou uma obra de ouro? Será que você está usando o seu vigor, a sua força, a sua juventude para conquistar níveis altos em jogos? Ou você está usando o seu tempo, usando a sua força, usando o seu vigor para se aprofundar espiritualmente? E você, ancião, você pastor, você líder, você está cuidando dos jovens da sua igreja? Você está amando? Ou você está desprezando? Jovem, nós precisamos ser, todos nós jovens precisamos ser o exemplo dos fiéis, precisamos ser exemplo, usar a nossa força para nos lembrar do nosso Criador. E os anciãos, eles devem apoiar, devem cuidar, devem dar apoio e suporte aos jovens. E essa é a palavra que nós temos para trazer à igreja. E se você gostou, se você acredita em alguma coisa, se você tem alguma opinião sobre isso, não deixe de comentar aqui, não deixe de compartilhar esse vídeo e não deixe de se inscrever no nosso canal e assinar as notificações para você ficar por dentro de nossas publicações. Que Deus abençoe. Amém.